Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Aline. Hoje vamos para a nossa segunda aula da série Educação Sistêmica. Um tema muito pouco falado e um tema muito difícil, porque se trata do nosso primeiro amor interrompido. Eu mesma, em todas as formações que eu fiz, esse tema nunca foi abordado com a consistência que eu vou abordar aqui, porque é um tema muito difícil. Um tema, inclusive, que nos causa diversas doenças do sistema imunológico, diversas doenças nos órgãos vitais, porque se trata do rompimento com o todo. Isso tem a origem da grande separação que nós sentimos com todas as pessoas do universo. Então, hoje é uma aula muito simbólica, porque para mim é o que me trouxe aqui também. Então, se trata também da minha história e, de novo, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não à toa que os consteladores familiares são, ou todos os profissionais da ajuda estão a serviço da sua própria dor, e enquanto a gente vai buscando as nossas curas, a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas que precisam ser curadas também nesse caminho. Então é muito lindo isso. Então, enquanto vocês entram aí, eu tô deixando uma musiquinha e eu vou me apresentar. Então, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série chamada Educação Sistêmica, né? Eu sou a Michele Rodrigues, eu sou consteladora e também professora de constelação familiar. E essa série eu tenho como objetivo ensinar vocês um pouquinho sobre pensar de forma sistêmica. E pensar de forma sistêmica nos traz muita facilidade quando a gente tem conflitos, porque nós não olhamos diretamente para o conflito, nós olhamos para que se apresenta na minha vida essa dor, né? Esse emaranhamento, esse sentimento de, às vezes, impotência, vulnerabilidade, né? E por quê? Então, quando a gente tem um conflito, quando você tem esse mindset, quando você tem esse recurso interno, nós nos abrimos mais para entender o que se passa atrás daquele conflito. Porque a maioria dos conflitos, eles vêm de nós mesmos, né? Então, nós atraímos esse tipo de conflito porque também é uma oportunidade da gente entender, né? O que se apresenta, né? Então, como que eu ultrapasso isso? Então, a gente não elimina um conflito. A gente ultrapassa ele, dando um lugar, né? Isso é muito interessante. A gente não... Às vezes eu faço rituais, né? De cortes, de quebra, né, de um padrão, mas não significa que a gente vai excluir, né? A gente vai ultrapassar. Isso significa que você vai dar um lugar para aquilo, e aquilo tem uma importância muito grande, porque somente através dessa dor podemos crescer. E porque eu tive também essa dor, desse movimento interrompido, hoje eu posso falar para vocês sobre esse tema. Que é um tema, gente, que eu passei a vida inteira buscando. Eu tinha esse sentimento desse movimento interrompido e eu fiz terapia, não adiantava, tá? Então, assim,
E também, isso foi algo assim que é muito interessante, que eu não escutei isso nas minhas formações, eu não sei o que aconteceu, se eu não ouvia ou se ninguém falou. E isso foi algo que eu busquei sozinha, foram várias pesquisas e com muita atenção sobre esse tema. Então, esse tema é muito importante. Depois, isso, graças a Deus, eu descobri antes da maternidade. Isso é muito simbólico para mim. Porque, para quem não sabe, né, eu tenho 2 bebês e os 2 bebês nasceram de partos naturais para que eles não passassem algo de uma história muito difícil que eu passei quando eu nasci. Porque o movimento interrompido é o que faz a gente não ir para a vida, é o que faz a gente patinar, porque nós temos uma força e ela acaba. Isso é muito real. Isso é interno. A gente não consegue ter força como você se curou. Ai, Vânia, quem disse que eu me curei? Né? Assim, a gente ultrapassa isso, né? Porque são fatos da vida, isso é um destino. A gente tem essa história e isso tá marcado dentro da gente, tá? Mas a gente ultrapassa isso. Então é muito legal, Vânia, a sua pergunta, tá? Como que a gente ultrapassa isso? Dando um lugar. E eu falo muito essa frase, dando um lugar, e ela parece boba. E, gente, faz quase 10 anos que eu sou consteladora e eu ainda tenho dificuldade de dar um lugar, porque é difícil, não é fácil. Então a gente precisa dar a importância do tema que ele traz, porque ultrapassar isso não é milagroso, gente. Não é milagroso, não é uma constelação que você faz e tudo fica lindo. Desculpa, consteladores, não é. Entende? Isso é a dor do conhecimento existencial. Desde que eu me conheço, gente, eu sinto isso. Como é que eu vou fazer uma sessão e tudo vai... Não é. Sinto muito. Então, o que você precisa entender o que se passa dentro de você? Porque o que nos governa quando a gente tem ciclos interrompidos, quando a gente não consegue ter um trabalho, ultrapassar aquela fase daquele trabalho, ultrapassar a fase aquele relacionamento de... Algumas pessoas não conseguem ultrapassar relacionamento de 3 meses, outras de 9 meses, outras de 1 ano e meio, outras de 2 anos, compreende? São marcos dentro da vida da gente, e nós não ultrapassamos, não é porque a gente é mimado, talvez sejamos mimados, mas tem algo a mais, entende? Então, assim, por que a gente não consegue ir? Porque eu atendo pessoas todos os dias, e todas as pessoas estão fazendo o seu melhor, eu vejo no olhar delas, só que às vezes elas acham que aquilo não consegue, eu tô com uma depressão, né? Ou eu tô com uma ansiedade, ou que eu sou fraca. Eu escuto muito gente falar assim, eu sou muito fraca. O movimento interrompido traz um vazio existencial, de uma grandeza muito grande, de um lugar de desabamento humano, e a gente se atrai para circunstâncias para que isso... Desculpa, eu não esqueci de desligar a música aqui. E a gente traz essas circunstâncias pra gente repetir. Então, por exemplo, você vai ser empregado numa empresa, você se atrai por um chefe que vai te fazer algo que você não consegue chegar até ele. Porque o movimento interrompido, você não consegue chegar até as pessoas. Então, você não consegue chegar até a sua mãe, você não consegue chegar até o seu parceiro, você não consegue chegar até seus amigos, você sempre está esperando. Parece que o céu vai se abrir e algo vai descer. Você tem essa sensação de paralisia. E essa sensação de paralisia paralisa, porque é uma memória ativa que a gente tem que calar ela. Entende? Então a gente se cura assim, dando voz a ela primeiro. Depois que ela fala, a gente tem que acalmar ela. Compreende? É como se fosse um bebê chorando. Então, o que a gente faz com o bebê chorando? O bebê chora. Então, o que a gente faz com o bebê chorando? A gente fala assim, né? Aí, vamos lá. Muitas mães fazem o quê? Enfia a chupeta. Isso é o perigo.
tá? Mas eu não vou falar sobre isso, porque isso é outro tema. Uma hora eu vou falar sobre isso. Tem a ver com maternidade sistêmica, e isso é muito complicado, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas assim, então primeiro eu escuto essa memória, primeiro eu choro, e depois eu escuto o que ela tem para me dizer. Mas o choro é raiva. E muitas pessoas que têm o movimento interrompido sentem uma certa raiva. Raiva de tudo, raiva de todos, raiva do universo, raiva da mãe, raiva do chefe, raiva do marido, raiva das amigas que rejeita, raiva das situações que abandona. Por quê? Porque o movimento interrompido é algo muito, 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 muito sério. Uma criancinha, tá? Isso tem a ver com o nascimento, por volta de um mês. Acontece depois também, mas primeiro eu vou falar desse, que é o movimento precocemente interrompido. Uma criancinha, ela esperou que a mãe viesse e a mãe não veio. E ela sentiu um medo de morte. Ela se sentiu completamente desprotegida. Ela se sentiu completamente caindo no universo. Porque ela estava num lugar muito seguro, né? Então, quem que está nesse lugar? Então, é muito simples você saber se você tem esse movimento interrompido. Porque qual que é a consequência dele na nossa vida adulta? A gente não sabe o que a gente quer da vida, né? Embora 90% das pessoas hoje não sabem o que querem da vida, mas por outros motivos, porque tem muita informação muitas vezes, né? Eu tô falando de algo muito forte mesmo, de um movimento que te paralisa, tá? Então, é uma pessoa que começa as coisas e não termina. Então, eu sempre fui assim. Eu começava órgão, parava. Começava pintura, eu parava. Começava balé, parava. Tudo que eu começava, eu não dava seguimento em nada. Em nada. E eu escutava assim, porque você não se interessa por nada. Mas eu me interessava por tudo. Mas eu não dava andamento e eu queria dar. Eu me lembro disso. Eu me lembro de querer continuar. Eu lembro que eu vi, assim, minhas amigas que estavam há 10 anos fazendo órgão, piano. Naquela época a gente fazia isso, né? Meu pai até comprou um órgão lindo, maravilhoso pra mim. Tá lá, mofando na casa dele até hoje. Porque eu não continuava nada. Não sei como eu terminei a faculdade. Mas eu me lembro, assim, que eu terminei a faculdade e eu ia fazer o que com aquilo? Eu me lembro muito que eu queria ser promotora de justiça na época e eu não tinha força de estudar. Depois eu estudava. Aí eu começava a estudar e eu lembro assim, meu Deus, eu não tinha forças. Faltava alguma coisa, sabe? Faltava um aterramento na vida, né? E só depois eu fui descobrir de onde vem isso. Então, gente, essa história de muitas pessoas, porque eu constelo isso semanalmente. Então, se é para você, maravilha. Mas, se não é para você, se você sabe de alguém que tem isso, gente, manda um aviãozinho. Esse conteúdo precisa chegar a essas pessoas, porque as pessoas não falam muito sobre isso, tá? Então curta aí para que o Instagram entregue, né? Porque ele não tá entregando conteúdos, né? Então a gente já sabe que o algoritmo mudou. Então dá um aviãozinho, dá uma curtida, para que esse conteúdo circule, porque esse é o conteúdo de segregação social. Esse é um conteúdo de distanciamento, de exclusão, é o conteúdo inicial, é a origem da vida. Isso é muito importante. Eu trouxe como chegada, né, para que vocês olhassem e se localizassem de ciclos interrompidos. Então, por que chama ciclos interrompidos? Porque tem um movimento lá atrás da minha alma de um movimento interrompido, tá? Então, assim, por que eu interrompo as coisas? Por que eu não consigo terminar as coisas? Acontece com vocês? Me coloquem aqui se acontece com vocês e como vocês percebem que acontece com vocês, porque eu percebia em tudo. Eu percebia no trabalho, eu percebia nas artes que eu tinha vontade de fazer, eu percebia nos livros que eu começava e não terminava. Eu tinha 4, 5 livros que eu terminava, que eu ia até uma determinada fase. Eu quase terminava, gente, é tão simbólico isso. Eu quase terminava meus livros, faltava 20 páginas, eu parava. Porque isso é a história, né, da minha vida. Isso antes, né? Graças a Deus, agora eu termino todos os livros. Mas eu também termino as coisas. Nossa, eu termino muito. Hoje, assim, eu sou uma pessoa que faz parte, assim, da minha missão de vida terminar as coisas. Então, isso é muito bom, porque como eu tenho consciência,
Hoje eu coloco muita energia e eu consigo ultrapassar isso daí, tá? Mas porque eu tenho consciência, então a gente tem que aprender o que é o movimento interrompido, tá bom? Legal, gente? Acontece muito, livros, cursos. Então, Ana, então, né? Olhos bem abertos, ouvidos bem abertos. Deixa eu pegar o livro aqui para mostrar para vocês. Onde tem esse conteúdo, né? Então, vamos lá. Eu esqueci de passar o plano de aula para vocês, não deu tempo. Tem vários livros, tá, gente? Vários livros mesmo. Mas eu dou um destaque para esse aqui, que é muito legal, que é A Cura de Bert Hellinger. Este livro, ele é muito legal porque ele trata também de curar as coisas e não somente de falar da dor, tá? Então aqui a página para quem tem um livro, esse livro é fácil de localizar. Então começa com a nossa mãe. Tudo bem? Vamos lá então para o conteúdo, gente. Eu separei bastante coisa aqui, não sei se vai dar tempo. Vamos ver se eu vou conseguir falar o que eu gostaria de falar para vocês. Então, vamos lá. Vou ler aqui meu material, tá? Ai, Mitch, eu já... Bora então, Tati. É muito legal, Tati, que você falou isso, porque, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado. O movimento interrompido, você tem que... Não é todo constelador que sabe fazer a cura disso. Na verdade, a gente não cura isso, a gente olha para isso e tem que cuidar, porque a gente pode retraumatizar isso. E isso aconteceu comigo. Uma vez eu fiz uma constelação, a consteladora não soube fazer, ela insistiu no movimento e aí piorou tudo, eu fiquei com muita raiva. Foi difícil, porque eu fiquei no movimento de mais raiva ainda, porque, gente, nós temos que obedecer o movimento da alma. Então, às vezes, eu ainda não estou pronto para dar todo passo em direção à minha mãe, tá? A gente vai falar sobre isso. Eu preciso dar passos lentos em direção ao meu objetivo. Então, se você tem problemas de relacionamento, você até pode constelar esse tema, mas é bom que você constele o tema certo, fluxo do amor interrompido. Porque nós precisamos entender se você já está preparada para fazer esse movimento. Porque se você não estiver, retraumatiza. A dica aí de cuidado, né? Para que você perceba esse movimento mesmo, tá bom? Então, gente, a vida é transmitida através dos nossos pais que receberam, através dos pais dele e assim sucessivamente. Então, a vida vem de, né? Na aula passada eu já falei sobre isso. A vida vem de muito longe, né? Mas ocorre que em alguns momentos de nossa vida surgem vários episódios que faz que alguma coisa, alguma vida, algum sentimento fique perdido, né, do decorrer da existência familiar, seja por abortos, mortes precoces, assassinatos, suicídios, desonra de ex-parceiros e, enfim, né, muitas coisas podem acontecer. Mas, quando eu trago uma história de movimento interrompido, o que acontece comigo? Eu não tenho só a minha história, sabe? Existe uma história familiar de movimentos interrompidos, e isso é algo tão tangencial na vida daquele bebê, porque o movimento interrompido inicia, gente, dentro do útero, mas não vai dar tempo de eu falar sobre isso, então eu vou falar primeiro depois do útero e depois na maternidade sistêmica eu volto no útero. Mas começa antes do útero, tá? Antes do útero, não, perdão. Começa antes do nascimento, começa já uma história intrauterina. Mas, por que eu me atraio para um nascimento precoce? Então, crianças que foram prematuras, que ficaram incubadoras, crianças que tiveram que tomar a luz, algumas crianças que precisaram se separar da mãe já se atraíram por esse destino. Então, todas as vezes que tem o nascimento e a criança ela não pode se aconchegar no colo da mãe imediatamente ou ali por um mês,
né? Acontece algo nesse primeiro mês de vida, isso é determinante, é destinado para todo sempre algo. Então, eu realmente me separo. A minha alma, ela faz um vácuo ali. E aquilo lá é uma memória que vai... Eu vou trazer ela pro resto da minha vida até ela ser vista por mim. Então, quando eu trago a cura, quando eu olho para isso, eu compreendo a história e entendo por que tudo aconteceu, dou um lugar, aceito a minha história e isso me dá um recurso. Então, são histórias difíceis, mas são recursos muito bons, né? Recursos bons porque através desse recurso você ultrapassa e tem uma força muito grande. Hoje eu percebo essa força imensa, mas nem sempre foi assim. Então, esses episódios da vida podem ser tão fortes que podem ocasionar a não permissão de uma nova vida se fazer, ou seja, algum descendente pode vir a pagar um preço alto de não conseguir transmitir a vida em razões de vidas anteriores terem sido excluídas. Então, essa é a primeira interrupção do fluxo da vida, né? O fluxo do amor pela compreensão sistêmica. Então, o fluxo do amor, ele pode ser interrompido lá atrás e eu nem consigo ter filhos. Ou pode ser interrompido lá atrás e quando eu tenho filhos, isso é tão grandioso e posso eu mesma, como mãe, morrer, né? Esse é um grande fluxo do amor interrompido. Então, as crianças que são separadas da mãe ao longo tempo, porque morreu a mãe, sobretudo a mãe. O pai tem sua importância, mas não como a mãe. Então, traz... o estigma, um trauma. O fluxo do amor interrompido é um grande trauma, tá? Uma síndrome de um trauma muito forte, que é o trauma da separação. Então, o que isso ocasiona? Todas as separações. Então, eu me separo do meu trabalho, eu me separo dos meus amigos, eu me separo do meu relacionamento, eu me separo de mim mesma, eu nem sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho propósito de vida, eu sou uma pessoa paralisada, eu estou no movimento interrompido, eu estou ali naquele movimento, e isso daí, enquanto eu não olho para isso, isso me governa, e eu tô sempre esperando que as pessoas venham até mim, porque eu não tenho força de ir até as pessoas, né? Isso, vocês sentem assim, vocês sentem que vocês não conseguem chegar até aquelas pessoas. Muitas mães, isso acontece com os filhos e com as mães não conseguem chegar até o filho, falta algo, falta uma força, e essa força que falta é esse passo que não foi dado lá atrás. Eu vou ler aqui uma parte do que Bert traz, que eu acho que é bem no ponto. Vamos lá. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejávamos nos mover, mas nós não conseguimos nos mover, ou não pudemos fazê-lo. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, o que a gente faz? Naquela época, quando aconteceu o trauma, a gente permaneceu imóvel. Por que a gente permaneceu imóvel? Porque nós esperávamos que a nossa mãe viesse até nós, mas ela não conseguiu vir. Sem julgamento, nós não podemos julgar a situação. Ela não pôde vir, ou ela não sabia que ela tinha que vir. Isso acontece muito. Então, ela não sabia que ela tinha que vir. E a criança ficou esperando essa mãe vir, porque ela estava no ambiente acolhedor, que é dentro do útero, e ela sai do útero e ela espera. Quem é essa criança? Crianças que têm partos prematuros, crianças que foram incubadas, incubadas mesmo. Crianças que nascem e não podem ir para o braço da mãe, porque precisam fazer uma cirurgia, porque precisam tomar uma luz, porque precisam fazer o pulmão, que foi o meu caso, né? O querido médico que fez o parto da minha mãe, negligentemente me deixou chorando por 10 horas, nua, sem roupa. Você imagina o que é você estar no ventre da sua mãe quentinha, acolhida, nutrida, protegida, e de repente você nascer, que já é o trauma, né, da vida da gente. E ainda você não tem nenhum tipo de acolhimento. Então isso me trouxe doenças, inclusive, né? Não foram só problemas emocionais, que foram sim inúmeros, mas me trouxe
problemas físicos, né? Eu tive problemas dermatológicos de contato, porque eu não tive contato. Então, isso é muito neurobiológico. É um trauma que ficou marcado e a gente vai desenvolvendo vários episódios, né, ao longo da vida para que isso seja visto. Então, as doenças estão a esse serviço, até que você veja. E quando você vê, você consegue, então, ultrapassar. Então, voltando aqui, nós não conseguimos nos movimentar. Você é um bebê pequeno, você não consegue se movimentar. Então, você faz o quê? Na fase adulta, quando você localiza isso, se você é uma pessoa que você não consegue se movimentar, você não vai até seu parceiro, você não vai até seus amigos, você não vai até seus pais, você fica paralisado e esperando que eles venham até você, porque você está imóvel. Então, após o trauma da separação da nossa mãe como criança, permanecemos imóveis diante dela, né? Nós permanecemos imóveis diante da nossa mãe e ao invés de irmos até ela, mantemos-nos afastado dela. Não desejamos viver novamente a dor da separação. Então, a gente também não faz esse movimento para as outras pessoas com medo dessa dor da separação. E a gente passa o resto da vida também, se a gente não tiver consciência, evitando. Então, isso daqui é muito característica das pessoas que querem, ir embora. Você quer ir embora da sua casa? Você quer ir embora do seu país? Gente, isso é típico de pessoas que vão embora do país, tá? Eu vou embora de tudo, eu vou embora da minha pátria, eu vou embora da minha terra. Por quê? Porque eu quero afastar-me da minha mãe. Acontece com você? Faz sentido para você? Me coloca aqui se você já pensou isso. Quando eu não tenho esse movimento para minha mãe, quando eu olho, eu percebo a minha mãe e eu percebo que eu não tenho esse impulso de ir. Fecha seus olhos, faz esse exercício agora comigo. Fecha seus olhos. Visualiza a sua mãe. O primeiro impulso é de ir até ela ou é de ficar parado? Esse é o primeiro impulso, gente. Esse é o impulso da vida, tá? Esse é o pulso da vida. Esse pulso faz com que você avance até ela ou faz com que você se paralisa ou, pior, se afaste. Então, pessoas que querem ir embora do país estão muito a serviço disso. É claro que eu estou falando de uma forma sistêmica, não estou excluindo nenhuma outra, porém, eu estou dizendo do movimento interrompido perante as constelações familiares. Então, qual que é a consequência disso? No futuro, permanecemos afastados também em outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos, antes da dor da separação, aproximarmos da nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a ela trazia em nosso corpo e em nossa alma a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. E ao invés de nos aproximarmos de outras pessoas, como a gente deseja, né, no nosso interior, a gente faz o quê? A gente se mantém afastado. E tornamos-nos inacessíveis para eles no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Então, eu sempre falei isso. Com 14 anos eu fui embora de casa, fui estudar fora, mas eu não fazia a menor ideia que eu estava no movimento interrompido, eu estava achando que eu estava lutando pela vida. E sim, nossa, ainda bem que eu falei isso. Sim, é uma luta. Então a pessoa, por que a gente sobrevive? Porque a gente luta. Então olha que legal, gente. Nem tudo é ruim. Porque a pessoa que tem um movimento interrompido, geralmente é uma pessoa que luta muito. Porque ela lutou lá atrás. Ela lutou já desde que nasceu, já tá lutando para sobreviver, né? Então a criança que fica na incubadora, percebam os prematuros. Eles não são super adiantados? Por quê, gente? Porque tá lutando. Então é muito simples. Simples entre aspas, né? Depois que você ultrapassa isso, você pega uma força muito grande e você simplesmente vai pra vida. Porque você já tem esse pulso de viver. Porque você lutou pela vida. Agora, você tem uma desconexão. Então, essa desconexão você vai ter que ir atrás dela. Porque quando você procurou o olhar da mãe, você não achou, né? Então, tem sim uma desconexão. Os prematuros, sobretudo, eles são crianças muito rápidas, muito ágeis, mas desconectadas. Percebam, se é seu caso. Então, onde eu estava aqui? Qual que é a perspectiva dessa dor, então? Então, após essa experiência, né, retornamos às pessoas, né? Retornamos às pessoas e quando a gente olha para as pessoas, o que a gente faz? Ou
o trabalho, a gente sempre se mantém um tanto afastado. A gente sempre se mantém distante. Então, como que eu percebo isso dentro de mim? Né? Então, vejam, problemas dermatológicos, né? Exemplo, psoríase, dermatite, urticária, doenças de contato. A pele é um órgão, né? E é o órgão, o primeiro órgão, o órgão do contato. Então, quando a gente nasce, deveríamos ser acolhidos, né? Então, quando eu não sou acolhida, eu não sou acolhida na vida. Eu tenho sempre sentimentos de não ser acolhida. Deixa eu ver o que sou eu. Sou flash, mas tudo automático. Você é prematura, Vânia? Eu não me lembro se você é prematura. Vânia é minha aluna, consteladora familiar. Então, eu não sei, não me lembro. Então, o prematuro tem muito isso, tá? Ele é rápido, mas é desconectado. Quem não teve o primeiro olhar, gente, é desconectado. Então, o que é uma pessoa desconectada? É uma pessoa muito mental. Então, é ruim? Não, necessariamente. Porque você, né, é uma pessoa muito inteligente, possivelmente. Só que isso tem a ver com a história da desconexão, de você não achar o lugar com a sua mãe, tem muito a ver com a rejeição intrauterina. Então, isso já acontece com a rejeição intrauterina. Porém, o fato de você ter uma rejeição intrauterina pode te levar a um caráter esquizoide, né? Que é uma outra coisa que também pretendo um dia falar sobre isso. Que é o caráter esquizoide, que é de uma criança que ela, né, tem muitas mãos frias, pés frios, mas tem uma cabeça muito boa, então é uma pessoa muito inteligente. Então, ao invés de ela se conectar com o coração, ela se conecta com a cabeça. Porque é onde que o fluxo do sangue ficou ali dentro da questão intrauterina. Então, se você é muito inteligente, pessoas muito inteligentes, sobretudo pessoas do direito, que estão em busca de justiça, né? Fazem esse movimento de ser muito intelectual, muito atena, né? Muito inteligente, intelectual e muito desconectado do coração. Porque olha aqui, ó, é muito próximo, né? E a gente concentra toda a energia aqui para tirar daqui e colocar aqui. Rapaz, não é simples. Então, é uma vida fazendo exercícios para a gente conseguir, de fato, sentir. Então, quando eu faço constelações familiares, que eu percebo caráter esquizoide, pessoas muito inteligentes, muito pessoas mentais, tá? O 7 do Enagrama é assim, pessoas totalmente que concentra a comunicação, a fala, né? Pessoa comunicativa mentalmente, ela concentra muita energia aqui, pouca energia aqui, então significa que ela está desconectada. Então você tem que trazer, gente, essa fluidez da vida, sabe? A mente e o coração, a mente e o coração. Sabe aquele ditado entre ser feliz e ter razão? Eu prefiro ser feliz. Pois então, a gente não prefere nada, compreende? A energia tem que circular, sabe? O coração e a mente, eles precisam estar conectados. Vânia, mas que é igual você. É mesmo, Vânia, eu não me lembrava disso. Tudo que você está falando faz muito sentido. Gente, essa história de fluxo do amor interrompido acontece mais do que a gente imagina, porque antigamente não se sabia disso, né? Não se sabia que era tão importante o mamar, por exemplo, né? Não é tão antigamente assim. Por exemplo, quando eu tive filhos, eu tive essa dificuldade com a minha rede de apoio, né? Porque eu venho de uma família que não deu mamar, porque não se dava mamar, né? Se dava leite de vaca, não sei por quê, porque a vaca é um animal imenso, né? O bebê é um animal, né, um mamífero extremamente pequeno e a gente dá um leite, né, de uma vaca que produz para um bezerro para uma criança titica. Então, assim, é uma aberração e nós continuamos fazendo isso. E isso traz o quê? Total desconexão, porque além de você não estar recebendo leite da sua mãe, você está recebendo leite de uma outra espécie. Oh my God, né? Olha isso, e nós continuamos fazendo isso agora, 2021. Não é verdade? Então, assim, isso é tudo muito novo. Então, traz muito sentido. Por isso que eu falo, gente, partilhem esse vídeo, mandem aviãozinhos para os amigos de vocês, para a mãe de vocês, para que a mãe também saiba disso, né? A minha mãe que descobriu isso. A minha mãe, quando eu contei para minha mãe, ela falou assim, mas eu sempre te falei isso e eu não ouvia.
né? Porque era tão interrompido que nem ouvir eu ouvia. Então é muito interessante você e sua mãe conversarem sobre isso, porque já é um movimento de união, de se ver, de se olhar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Podem me mandando pergunta, gente, eu vou falando enquanto eu. Tá. Tem essa falta de força, depois de um ano nada vai pra frente. Mas você está no puerpério, tá? Raquel, pra você que eu tô falando, você está no puerpério, é diferente. O puerpério é a arrebentação do movimento interrompido. Então, veja, gente, mães que estão me ouvindo aí, quando você dá à luz, abre-se as feridas emocionais e você cai de novo no movimento interrompido. E quando você tenta dar sequência para essa criança que é o seu bebê, é muito difícil você ultrapassar isso porque você está totalmente no movimento interrompido. Mas quando você consegue, gente, vem lá de trás. Vem lá de trás essa força. E você ultrapassando isso, você dando de mamar para o seu bebê, você cura também o fluxo que for interrompido com a sua avó, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó. Então perguntem aí para suas ancestrais, né, para sua mãe, para suas tias, quem mamou da família, porque o movimento, o fluxo da vida vem através do leite, tá? Então, mulheres que não têm leite, quer dizer, todas as mulheres têm, mas às vezes elas não conseguem acessar esse leite. Mulheres que não conseguem acessar esse leite que vem lá de trás e transpassar isso para os seus descendentes, tem movimento interrompido. Mulher que não consegue dar mamar, o movimento interrompido tá anterior a ela, tá? Viu, gente? Então, o movimento interrompido pode vir dos nossos ancestrais. Eu vou trazer isso daqui aqui, ó. Quer ver? A compensação sistêmica ocorre quando o próprio clã, através da consciência familiar, traz sua autorregulação, se organiza na forma de subsistema, contendo um grande sistema que é regido pela consciência sistêmica. Então, se eu não conseguir o movimento interrompido, eu olho para trás, né? E eu percebo onde que se regulou, né? Porque o movimento interrompido, ele se regula. Você sabe uma possibilidade de regulação do sistema interrompido? Não ter filhos. É uma maneira que o sistema da nossa família encontra de se regular. Então, eu tenho esse movimento interrompido, eu não posso ter por 4 gerações. Isso é bíblico, é o tal das pragas de gerações. As pragas de gerações, elas duram 4 a 5 gerações. A partir daí, se eu não consigo regular, a compensação sistêmica se fará por si só através da não descendência. Então, um dos motivos que eu não, né, de uma família não conseguir ter clãs, né, descendentes, é a autorregulação do movimento interrompido. Quando alguém entra no sistema familiar, seja por filiação, casamento, assassinatos, acidentes, essas pessoas que deram causa ou foram vítimas da causa, assim entraram por uma autorização divina, porque além da ancestralidade não cumpriu sua cota de parte de autorresponsabilidade sistêmica, e quando essas pessoas tentam regular o nosso sistema e nós excluímos, de novo, a compensação sistêmica se autorregulará. Então, às vezes, nós nos atraímos, os de fora, as pessoas de fora do nosso sistema, elas vêm a serviço dessa autorregulação do nosso sistema, de tentar, né? Então, é muito interessante isso, porque quando eu dei de mamar, eu percebi isso muito nas pessoas, né? Que os agregados da família que diziam por que eu estava, né? E até hoje eu escuto isso, porque eu ainda dou de mamar para os meus. Pro mais velho, só de vez em quando, né? Para ele se sentir acolhido, mas dou de mamar pro meu mais novo, que tem 10 meses, e o outro tem 2 anos e meio ainda. Ele não mama, mas ele brinca de mamar, e às vezes isso irrita as pessoas, né? E às vezes isso irrita muito. Por que isso irrita as pessoas?
A gente tá falando da dor delas, então elas se irritam com isso. Então, essa é uma forma, gente, de você olhar para os agregados. Por que que essa pessoa entra na sua família? Olha que chance legal de trazer o fluxo do amor, né? Então, é uma maneira da gente trazer o fluxo do amor. Então, quem tem o movimento interrompido, às vezes entra na família do outro para trazer o fluxo do amor, né? Através da continuidade do fluxo do amor e a rede de apoio. Então, voltando aqui, continuando, na verdade, falando para Raquel, a rede de apoio, ela traz isso. Não te reconheço, você não deve fazer isso, porque não aceita compensação sistêmica. Tudo bem? Então, como eu faço? Deixa eu olhar o horário aqui. Então, como eu faço para regular o meu desejo de me curar, né? Essa é a pergunta, né, que vocês estão me fazendo aqui. Como eu me curo com isso? Vamos lá, então, gente, eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com vocês. Tudo bem? Vocês querem me perguntar alguma coisa antes de eu fazer essa dinâmica? Podem me perguntar. Deixa eu vir aqui, mudei o lugar aqui. Escutaria você o dia todo. Gratidão, minha linda. Minha mãe não me amamentou, hoje minha relação com ela não é boa. Acho que é Pri, né? Então, veja, vamos lá. Ótima sua pergunta. Não é só o mamar, tá? Então, veja, gente, e se eu não consigo dar mamar? Eu estou fadada ao fracasso com meu filho? Gente, essa é a história da maioria das mulheres. A minoria dá mamar. A minoria. A maioria não dá. Não é o mamar em si. É o olhar. Porque o que acontece, ó, presta atenção, tá? Não tenho nenhum boneco aqui. Vamos supor, vamos pegar esse quadrinho aqui, faz de conta que é uma criança. Ó, tô dando de mamar. Pego uma mamadeira e tô dando de mamar. Eu estou amamentando meu filho, mas eu tô olhando pra ele? Eu não estou olhando pra ele. Mas ele tá sendo alimentado, né? E aí, você acha que o mamar é isso aqui? O mamar não é só o fluxo da vida. É a permissão, sim, né? O fluxo da vida que eu me autorizo, porque vem lá de trás, passa por mim, e de mim sai a árvore da vida que eu dou pro meu filho, certo? Mas muito mais, gente, de que dar a mamar, é eu olhar pro meu filho, dando a mamadeira, se você de repente não teve leite, e acontece com muitas mulheres, você dá a mamadeira olhando para o seu filho e diga para o seu filho: eu estou aqui, querido filho, né? Esse leite, né? Embora a gente sabe que é um leite que não é da mãe, muitas vezes, esse leite é capaz de te nutrir, né? Eu estou aqui nutrindo você com os olhos. Você está seguro, você pode confiar em mim. Eu sou sua mãe, você está protegido, eu sou grande, você é pequeno, né? Você tem autorização para se alimentar. Então você vai conversando com o seu filho e você vai olhando para o seu filho. Aqui é o imprinting. Você faz um imprinting com seu filho, é a hora que você se conecta, gente. Os olhos é a janela da alma. Então é claro que o leite é muito importante, fisiologicamente, porque o trato digestivo não está preparado para receber um leite de vaca. Porque o leite de vaca é para o bezerro, que é enorme, gente. O bezerro nasce com 30 quilos, a criança nasce com 2, com 3, com 1, né? Então esse leite, mesmo que ele seja processado, pior ainda, né? Porque ele é químico, enfim, que ele é um leite preparado, ele é uma fórmula, ele é um food, né? Ele não é um alimento, né, gente? Então, assim, quando você... Mas, enfim, história da vida, nós estamos nessa realidade, nessa indústria farmacêutica, isso a gente, né? Enfim, cada pessoa procure isso, a sua comunidade, eu tenho a minha, enfim, e eu me oriento com essa comunidade de mães que pensam como eu. Então, se cerca, né? Se cerca de mulheres que pensam como você e dê um lugar para as mulheres que não pensam como você. Por quê? Porque é a história da vida delas, né? E essas pessoas, onde elas vão estar? Na sua família, fica tranquila, que é bem na sua família que vai estar e você tem que lidar com isso, porque isso se trata do conflito da vida, nós precisamos incluir essas pessoas, essas mulheres, é doloroso você ver uma mãe dando mamar quando você não consegue. Quando eu posto sobre isso, eu recebo mães nervosas que me falam, né, que absurdo você falar sobre isso, como se eu estivesse falando contra ela, mas é algo que a gente precisa comunicar, é importante o mamar.
preciso constelar sobre isso. Sobre o quê? Fluxo do amor interrompido? É imprescindível. Essa é a primeira constelação da vida de todas as pessoas, gente. É imprescindível constelar sobre isso. Já muitas mães amamentando e olhando no celular. Pois é, quem nunca, né? Quem nunca nessa vida acelerada e é isso que os algoritmos querem da gente, que a gente fique cada vez mais acelerada e colocam até a aceleração da fala, que é pra gente realmente se desconectar. A quem interessa isso? Não vamos entrar sobre isso, mas a quem interessa? A quem interessa isso, gente? Então vamos abrir os olhos. A melhor médica é você mesma para o seu filho, né? Com estudos. Então estude, pesquisem, se cercam de pessoas que o teu coração vibra, que você deseja esse movimento. É importante, não confie no terceiro. Por que a gente confia tanto numa pessoa que a gente vai uma vez a cada, sabe-se Deus, 6 meses e diz que seu filho tem isso ou aquilo, e às vezes a gente não confia na sua própria intuição, né? Então, é importante a gente se firmar na vida. Isso é muito forte, o movimento da vida, quando a gente se firma nele, e é assim que a gente vai se curando do movimento interrompido. Quando a gente sabe exatamente como ser mãe. Nenhuma mãe é melhor que a mãe daquele bebê. Mas às vezes ela tá tão desconectada, mas tão desconectada, que às vezes ela é mais pequena que o próprio bebê. Então tem que cuidar com tudo isso. Vamos fazer um movimento, então, de volta ao lar? O que vocês acham? Um movimento rapidinho, tá, gente? Para que vocês percebam isso daí. Então, vou até colocar uma musiquinha aqui. Porque só trazer conteúdo é legal. Mas a gente ter a oportunidade de se curar um pouquinho é melhor, não é verdade? Vamos lá? Fecham seus olhos. Gente, nós vamos fazer um exercício de visualização. Então, fecha seus olhos. Eu sei que vocês estão trabalhando, às vezes é difícil, mas depois vocês assistam se não for possível agora. Vamos reencontrar com o movimento de continuidade. Como que é isso? Vamos voltar na época em que a nossa mãe carregava a gente no seu ventre. Então fecha seus olhos. Perceba a sua mãe grávida de você. Visualize a sua mãe, você deve ter visto foto dela. Respira com os olhos fechados e expira profundamente. Quando você inspirar, você cresce seu estômago. Na expiração, você elimina tudo aquilo que já não precisa mais ficar. Sente o pulsar da vida. Sente o batimento cardíaco, esse batimento cardíaco que vem da sua mãe. Em unidade com as suas expectativas. A sua mãe toda preocupada, organizando o enxovalzinho. Perceba isso, como ela estava feliz. Ela estava feliz, tenha certeza disso. Em unidade, esperança, em prontidão, ela assumiu o risco de passar pelo parto. Ela assumiu o risco de morrer para te trazer. Então perceba, dê um lugar. O seu ventre se tornou muito apertado para nós, apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela, alguma coisa nos empurrava para fora. E então nascemos. E quando a gente nasce, a gente olha para a luz do mundo sobre o intenso esforço numa luta de vida e de morte. Eu não quero sair daqui, mas eu preciso sair daqui. E quando eu sair daqui, o que eu vou encontrar? Esse é o medo da vida, esse é o medo da pandemia, esse é o medo da vida, de viver, de transpor os conflitos. O que eu vou encontrar depois que eu sair daqui, que está tão confortável?
Dê um lugar para esse sentimento, inspira profundamente e solta. De repente, estamos lá nesse lugar onde a gente respira com o nosso próprio pulmão. Todavia, retornamos imediatamente para ela. Então, mesmo que você não encontrou a sua mãe, imagine você retornando para sua mãe agora. Imagine você nascendo, mesmo que você passou horas na incubadora, mesmo que você teve que passar por cirurgias e não encontrou sua mãe, imagine que você encontra sua mãe agora. Imagine que você nasceu e encontrou ela. Sabe por quê? Porque ela estava lá. Em algum lugar ela estava no outro quarto, ela estava preocupada, ou ela estava passando por uma cirurgia, ela estava com medo, ela estava lá. Ela morreu? Ela também estava lá. Ela estava lá, então imagine você encontrando ela agora. E imagine o seu coração batendo todo feliz porque você nasceu. Imagine o seio da sua mãe, mesmo que você não recebeu o leite dela. Imagine toda a força de vida que ela tinha ali dentro para te dar, mesmo que ela tenha morrido. Imagine você bebendo do leite, adormecendo nos braços da sua mãe. E em seguida, perceba-se que iniciou um longo período de cuidados intensos por parte da sua mãe e do seu pai. Mesmo que você não teve mãe, nem teve pai, alguém cuidou de você, então dê um lugar. Dia e noite, essas pessoas nos vigiavam para que tudo entrasse em ordem com a gente. Quando não estávamos diretamente presentes, quando eles não estavam diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós, como por exemplo nossa avó ou nossas avós, irmãos, tios, tias. A gente pertence a uma grande família, essa família está feliz com a nossa chegada. Agora damos espaço em nós para essas experiências. Sentimos-nos como aquele tempo protegido em casa. Perceba à sua volta essas pessoas, visualize elas. Elas estão felizes que você chegou. Com essas experiências felizes no coração e os nossos sentimentos olhando os olhos da nossa mãe, mesmo que em espírito, ela está diante de nós, a uma certa distância. Então ficamos de frente para ela. Ao mesmo tempo, sentimos-nos que se alterou algo em nós. E após essa experiência da separação e essa experiência de dor, eu insisto em dar um passo em direção à minha mãe. Perceba se você consegue dar um passo em direção à sua mãe. É muito importante que você tente fazer isso. Perceba se você consegue dar um passo diante à sua mãe. Perceba se você consegue dar mais um passo em direção à sua mãe. Perceba a sua mãe, ela está feliz que você chegou. Ela está na dor dela de criança, ela também teve as suas dificuldades. Você consegue incluir isso e dar um passo em direção à sua mãe? Tenta dar mais um passo em direção à sua mãe. Ela está bem pertinho agora. Que tal você dar mais um passo e abraçá-la? Tente abraçar a sua mãe, porque se ela não fez isso, agora você pode fazer. E se você não consegue fazer, você não é diferente dela, então não pode mais julgá-la. Então tente dar esse abraço, porque agora você tem mais informações que ela. E quando você conseguir dar esse abraço, diga a ela: agora eu vou para a vida. Tudo foi me dado e tudo é o suficiente. Faz uma grande reverência a ela. Olha nos olhos dela e diga: querida mamãe, você é a mulher mais importante da minha vida. Através de você eu ganho força para ir para a vida. Através de você eu me vejo. E eu honro a mãe que habita em mim. Se você não veio até mim, a partir de hoje
eu vou até você. Sempre. Eu vou até você. Reverencie a sua mãe. Inspira profundamente e solta. Esse é um exercício de movimento, do movimento interrompido, para que a gente deixe de ser interrompido. Então, todas as vezes que você imagine sua mãe, sempre tente dar um passo. Sempre tente dar um passo. E todas as vezes que você perceber que você não consegue dar continuidade nos ciclos, faça esse exercício. Deixe lá na sua infância o que você não conseguiu, esse movimento que você não conseguiu fazer. Mas agora você já cresceu, agora você tem um neocórtex, pense através deste cérebro e não mais o cérebro límbico, o cérebro da dor do mamazinho. Tudo bem? Vocês estão bem? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Gratidão por quem está aqui comigo. É um assunto muito longo e segunda-feira eu vou continuar este assunto, tá bom? Segunda-feira tem uma outra live ainda em direção à nossa mãe, porque a nossa relação com as outras pessoas depende dessa relação com a nossa mãe. Então, todas as vezes que você se perceber patinando na vida, congelada, faça esse exercício de visualização da sua mãe e sempre tente observar como as pessoas estavam felizes com a sua chegada e tente dar esse movimento. Perceba que você registrou apenas uma partinha da história. Existe toda a outra história da sua mãe querendo tanto te pegar e não poder. Então, coloque isso no seu coração. Beijo, gratidão por vocês estarem aqui comigo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, é novo, né? Eu preciso que isso circule, porque é um assunto pouco dito. Vamos comunicar outras coisas, vamos mentalizar outras formas de pensar e vamos crescer. E assim a gente cresce e leva muita gente com a gente. Gratidão, gente. Obrigada.